Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 1º de março de 2023, agora 8 horas e 51 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, onde você sabe primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. A gente te lembra que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está garantindo ali a nossa interatividade, cuidando de tudo. A partir de agora, as linhas de comunicação, então, estão abertas, ou seja, você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, suas opiniões, por que não? Então, mande para nós as informações, mande também sobre o que você precisa saber, que tipo de informação você precisa agora para avançar com os seus negócios, para tomar decisões. A gente quer te ouvir. Mande também de onde você está falando, né? Mande para nós de onde você acompanha o Bom Dia Agronegócio, e vamos juntos, então, nessa nossa abertura de mercado, garantir que você tenha todas as informações para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Claro que hoje a gente vai falar muito sobre a questão dos combustíveis, sobre a taxação das exportações brasileiras de petróleo cru, porque vão ser taxadas por 4 meses, olha o precedente, né? Vamos falar também sobre a volta das altas da soja, vamos falar também sobre o café que está caindo forte hoje. Enfim, a gente tem algumas manchetes importantes para a gente tratar contigo, mas antes de mais nada, vamos olhar para o preço, vamos olhar como é que estão as cotações, vamos para a nossa rodada de preços, bolsas internacionais que já estão funcionando na manhã de hoje e também mercado chinês que já fechou. Bom, para começar, a soja na Bolsa de Chicago, 14 dólares e 88 centos por bushel no contrato maio, que é agora o mais negociado, com alta de 0,6% nesse momento. O milho, 6 dólares e 30 centos, alta de 0,1%. Nós temos ainda o trigo com 7 dólares e 8, com alta de 0,3%. Vamos falar um pouquinho mais sobre o trigo hoje também. Ainda na Bolsa de Chicago, o óleo de soja sobe 1% para valer 60 centos mais 57 por libra-peso, e o farelo de soja alta de 0,2% para 468 dólares e 10 centos por tonelada curta. Ontem, farelo e óleo despencaram na Bolsa de Chicago, é outro ponto que a gente vai tratar mais à frente, então fique conosco. Se você tem alguma dúvida sobre este mercado, já vá mandando as suas perguntas que a gente vai trazendo para você as respostas por aqui, tá certo? Bom, na sequência, o que a gente vai ter que olhar também são as cotações na Bolsa de para 1 dólar e 81 mais 63 por libra-peso, enquanto açúcar e algodão sobem. O açúcar sobe 0,9% e o algodão 0,8%. O açúcar é cotado a 20 centos mais 25 por libra-peso e o algodão a 84 centos mais 69 por libra. Olhando para os demais grupos de commodities, é dia de baixa para o petróleo, por exemplo, que caiu 1% no WTI, referência para o petróleo americano, principalmente com 76 dólares e 31 centos por barril. No Brent, que é referência para a Petrobras e reflexo do quadro global de oferta e demanda, nós temos 82 dólares e 88 centos, uma baixa de 0,7%. O gás natural cai 0,6% agora, o ouro 0,3% de alta, a prata também sobe 0,2%, o cobre sobe mais ainda 1,3% de alta. Nós temos também o dólar index para acompanhar, para monitorar, e a baixa agora é de 0,6%, 104.220 pontos. Interessante que ao lado dessa tela de outras commodities e de índices acionários, a gente tem uma manchete aqui no investing.com, um site internacional sobre finanças, sobre o mercado financeiro, apontando que os futuros começam março em campo positivo, né? E de fato a gente vê uma baixa do dólar index, uma alta nos índices acionários, não todos, mas alguns em alta, e as commodities também subindo nesta quarta-feira, salvo algumas exceções, naturalmente. Então, estamos acompanhando, estamos de olho nisso tudo, né? Estamos acompanhando essa movimentação. Vamos para a Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, onde os negócios já fecharam, e também para coletar ali o que é um levantamento da Greenvest Commodities, e coletar também a análise de Eduardo Vanin para o mercado financeiro neste começo de quarta-feira. Vamos dar uma checada em Dalian, portanto, para começar. Queda para o farelo,
alta para o óleo, o que vai ajudar a motivar as altas do óleo também na Bolsa de Chicago, óleo de soja. O milho na Bolsa de Dalian fechou em baixa, o suíno vivo com queda e queda forte. Veja só o que nos diz Eduardo Vanin sobre esse retrato inicial do dia. Bolsas em alta pelo terceiro pregão seguido. Como eu falei, começando março em campo positivo. O destaque é a China, com 1,4% de ganho. A indústria na China se acelerou. É aquela derrubada ali das medidas mais severas contra a Covid-19, é a volta, né, da circulação do dinheiro, enfim, a China voltando na sua recuperação bastante considerável. O PMI industrial saiu de 50,1 em janeiro para 52,6 em fevereiro, o mais forte incremento mensal em 10 anos. Se a China teve o seu menor crescimento econômico aí nos últimos 5, 6 anos, né, que foi o que a gente observou em 2022, lá vem a China se recuperando, feito um trem desgovernado e, claro, ainda bem, porque isso vai puxar, né, sendo a China um dos principais motores da economia mundial, vai puxar também outras economias e vai puxar a economia global de uma forma geral. Então, acompanhando e de olho. Bom, nós temos também que, aqui na continuidade da análise, né? Petróleo estável, commodities também, o dólar index caindo nessa semana. Eduardo Vanin volta a te lembrar, todos de olho no mercado de trabalho norte-americano. Os dados do payroll saem na sexta-feira, às 10h30, horário de Brasília. Alguns já começam a se perguntar se o Federal Reserve teria condições de trazer a inflação para sua meta de 2%. O cenário ainda é difícil, mas os dados que saem sobre o payroll, sobre o mercado de trabalho americano, têm uma intimidade muito grande sobre essa questão dos juros. Então, como em qualquer economia, né? Então, nós vamos entender também como é que isso vai ficar na sequência da divulgação desses dados na sexta-feira, saber como é que ficam também as palavras do Federal Reserve na sequência. Bom, trazendo esse quadro, né, trazendo esse detalhe, a primeira coisa que eu vou fazer é te convidar para uma entrevista que nós vamos fazer nesta quarta-feira, às 10 horas, com o Dr. Albenir Cherubini, sobre a intensificação das invasões do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, a propriedades privadas no Brasil. Nós temos aí já 3 unidades de produção da Suzano Celulose invadidas e confirmadas, né, essas invasões, e há realmente um trabalho sério de tentar vender uma narrativa sobre essas invasões, como foi o caso do último pronunciamento de Guilherme Boulos sobre o assunto, dizendo que os representantes do MST que invadiram algumas fazendas, ali no sul da Bahia, a gente teve ocorrências, em São Paulo, houve o Carnaval Vermelho, com várias invasões. Nós tivemos, então, o cuidado de fazer esse levantamento, o cuidado de checar isso no site do MST, que faz questão de colocar ali realmente as invasões que foram efetivadas por seus integrantes e as próximas que virão, não é? Então a gente sabe que isso está acontecendo, isso está na pauta do MST e a gente coloca, claro, na nossa pauta também, porque é preciso dar subsídio ao produtor rural para que ele entenda como se planejar para uma situação como essa, como se proteger, quais são as medidas judiciais e jurídicas que ele pode tomar caso tenha sua fazenda invadida. Então, ontem ali, quando alinhamos, né, a pauta com o Dr. Albenir Cherubini, que é um especialista no assunto, né, que entende sobre direito agrário como ninguém, trouxe essas ponderações. Então, ele nos dizia o seguinte: nós precisamos deixar claro, né, e reforçar a responsabilidade da União pelos danos cometidos pelo MST aos produtores rurais. Nós precisamos derrubar essa narrativa, né, muito romantizada sobre a situação, e precisamos lembrar que o ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, esteve em um evento do MST nos últimos dias, e a gente precisa entender, claro, qual é a mensagem que Fávaro quer passar ao fazer esse estreitamento do Ministério da Agricultura com o MST. É importante que a gente faça diversas leituras para chegar a uma convergência de análise. Então, é isso que a gente tem monitorado a partir de agora. Estamos também tentando uma entrevista com o deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária,
que já vinha falando sobre isso, e tão logo, na verdade, alguns dias antes de tomar posse, né, já havia sido eleito, mas antes de tomar posse, a posse de Lupion foi em 1º de fevereiro, ele já dizia em uma entrevista aqui no Notícias Agrícolas que era uma questão de ordem, era uma questão de prioridade zero, garantir o direito à propriedade. A propriedade privada é um direito constitucional. Então a gente precisa colocar isso na conta também, né? É preciso colocar isto na conta também. Vou até buscar aqui a declaração do Pedro Lupion sobre isso, ou da Frente Parlamentar da Agropecuária, enfim. Vou buscar aqui, ó. O Movimento do Sem Terra anunciou nesta segunda-feira, 27, a invasão de 3 propriedades produtivas no sul da Bahia. Ao todo, 1.550 integrantes do Movimento Sem Terra ocuparam na madrugada de hoje áreas de cultivo de eucalipto pertencentes a Suzano Papel e Celulose em protesto contra o crescimento da monocultura de eucalipto na região. Procurada, a Suzano ainda não se pronunciou sobre o episódio, mas pedimos então uma nota a Suzano, que falou sobre isso. Antes disso, Pedro Lupion esteve num programa, num outro canal, e disse, né, que segue defendendo o direito à propriedade privada, que, volto a lembrá-los, é um direito constitucional. Então, vamos à nota da Suzano Papel e Celulose, que entrou em contato conosco ontem para trazer o seu posicionamento. Eu vou trazer apenas um pedacinho e vou deixar ela para vocês na íntegra aqui no Notícias Agrícolas. A empresa confirma que 3 áreas produtivas de sua propriedade, localizadas nos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas, no estado da Bahia, foram invadidas e danificadas ilegalmente pelo MST, nesta segunda-feira, dia 27. Tais atos violam o direito à propriedade privada e estão sujeitos à adoção de medidas judiciais para reintegrar a posse dessas áreas. A companhia reitera que cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas aplicáveis às áreas que mantêm atividades, tendo como premissas em suas operações o desenvolvimento sustentável e a geração de valor e renda, reforçando assim seu compromisso com as comunidades locais e com o meio ambiente. Especificamente no sul da Bahia, a empresa gera aproximadamente 7.000 empregos diretos, mais de 20.000 postos de trabalhos indiretos, e beneficia cerca de 37.000 pessoas pelo efeito renda, conforme metodologia adotada pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e pela Indústria Brasileira de Árvores. Além disso, por meio de seus projetos sociais, programas e iniciativas na região, a empresa alcançou mais de 52.000 participantes, diretos e indiretos, em 82 comunidades e mais 5 sedes municipais, fecha aspas, para o posicionamento da Suzano Papel e Celulose em relação ao que houve, portanto, com as suas propriedades. Então, a gente está monitorando isso, claro, e a gente tem essa entrevista para entender mais a fundo que tipo de medidas o produtor pode tomar para, claro, isso não se vire contra ele, não é? Ele precisa entender judicial e juridicamente o que pode ser feito para, então, estar preparado, porque, como eu falei, no próprio site do MST, há ali uma agenda prevista, e a que mais chama atenção é a do dia 6 a 8 de março, com o lema Agronegócio lucra com a fome e a violência por terra e democracia, mulheres em resistência. Essa jornada das mulheres sem terra vai, abre aspas para o próprio MST, denunciar violências do agronegócio com ações nacionais. Então está aí no site deles, a gente vai falar sobre isso às 10 horas, horário de Brasília, e essas são as últimas informações, então, que nós temos sobre toda essa questão em relação ao movimento sem terra, tá certo? Vamos acompanhando. Bom, na sequência, vamos falar então agora, desdobrar ali as principais manchetes. E claro que a principal delas, e a mais, a mais latente, e a que tem sido tratada por toda a mídia, e claro também pela mídia do agro, é a questão dos combustíveis voltando a ser tributados. Os impostos federais voltaram e já começam a valer a partir desta quarta-feira, dia 1º de março, com 47 centavos por litro para a gasolina e 2 centavos por litro para o etanol. O diferencial de 45 centavos no litro para o combustível fóssil sobre o biocombustível, o etanol, foi garantido, mas haverá uma nova cobrança compensatória sobre exportação de petróleo cru, que é já já o que a gente vai tratar. Mas fato é que houve, portanto,
essa decisão do Ministério da Fazenda, mais a ala política do PT, de voltar a tributar os impostos, né? A gente sabe que, e também a Petrobras, nós sabemos que houve ali uma reunião conjunta, né? Até porque voltar a tributar impostos, por mais que seja necessário, é uma medida impopular, né? E o governo do PT não quer se arriscar a ser ali impopular, mas, né? Quando se trata do PT, a análise, né, é sempre mais branda. Então, essa é a conta. O diesel e o gás de cozinha não serão impactados por essa decisão, porque o governo decidiu no início do ano pela isenção de ambos até o final de dezembro. Então, a gente tem essa condição. Com essa volta da tributação, o governo deve voltar a arrecadar cerca de 30 bilhões de reais, né, com essa volta da oneração. E a gente vê, portanto, essa condição toda sendo detalhada ali no final da tarde de ontem, numa coletiva, pelo ministro Fernando Haddad, que disse que essa decisão sobre a reoneração dos combustíveis foi tomada porque o governo esperou para saber o que a Petrobras faria com os preços nas refinarias a partir de março. E nós tivemos um anúncio da Petrobras, de fato, de uma queda de 3,93% para a gasolina e 1,95% para o diesel na tarde de ontem, né? Então, como eu disse, foi uma decisão conjunta, foi uma decisão combinada e amarrada entre governo, ala política do PT e Petrobras. Esteve na reunião também o presidente da Petrobras, né, o senhor Jean Paul Prats, para ajudar a fazer toda essa costura para que as situações viessem dessa forma. Abre aspas para o ministro Fernando Haddad. Desde antes da posse, estamos com um objetivo claro, que é basicamente de recompor o orçamento público do ponto de vista das despesas e das receitas, disse Haddad, ao anunciar a decisão de reoneração dos combustíveis ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A pasta de Alexandre Silveira será responsável por ajudar a recompor a arrecadação da gasolina e do etanol com novos valores de cobrança mais baixos que os anteriores. Para isso, houve a criação de um imposto de 9,2% sobre o petróleo cru, que é o nosso próximo destaque. Então, para fechar esse assunto da tributação de gasolina e etanol, 47 centavos por litro para a gasolina, 2 centavos por litro para etanol, ok? Dessa forma, a gente tem para o etanol 8,3% do imposto original, e quando a gente olha para a gasolina, 47 centavos, 68% do tributo original, ok? Ótimo. Na sequência, o nosso próximo destaque é a taxação do petróleo cru pelo governo brasileiro. O governo decidiu taxar em 9,2% as exportações brasileiras de petróleo cru por 4 meses, conforme também o anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi visto com um precedente perigoso pelos especialistas do setor de energia. Taxar exportações pode trazer uma complicação bastante séria para, claro, a economia do país. E taxar exportações para um produto pode abrir precedentes para outros produtos, como já era questionado pelo agronegócio, por exemplo, a possibilidade de se taxar a exportação de soja, de milho ou até mesmo de minério de ferro. Qual será o próximo produto? Mas a decisão de taxar a exportação do petróleo visa compensar, portanto, essa perda de arrecadação pelo governo federal, uma vez que a reoneração da gasolina e do etanol não vem na sua totalidade. A taxação da exportação, ela vem com uma medida provisória, ela dura por 4 meses, como eu adiantei, e é avaliada como negativa por especialistas do setor privado, que consideram que pode ser um sinal de interferência no mercado pelo novo governo, que pode afastar os investidores. Quando você exporta menos, você gera menos divisas para o país, menos dólares entram por aqui, a gente pode ver o dólar voltar a subir, e tudo isso amarrado pode continuar impactando na inflação, que é o principal vetor para que haja pouco espaço para se baixar os juros, por exemplo, como é o que quer o novo governo, o governo de Lula. Então, estamos acompanhando essa situação. Abre aspas para Edmar de Almeida, professor da PUC-Rio, sobre o assunto. Maneira fácil de conseguir dinheiro, mas abre um precedente perigoso para outros setores. Fecha aspas. Bom,
Seguindo, qual o próximo passo dessas manchetes todas sobre essa questão do setor de energias no Brasil? Claro que esse diferencial da tributação sobre a gasolina em relação ao etanol foi comemorada pela Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, que traz ali essa importância que o governo deu, né, como positiva, é um sinal positivo, é um acerto da equipe governamental trazer esse diferencial, uma vez que a gente olha também para a agenda socioambiental, para a agenda e a economia verde, os investimentos na economia verde. Abre aspas para a Única, que em nota disse: ao escolher o caminho da responsabilidade fiscal, social e ambiental, com o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, o governo, liderado por Haddad, neste caso, demonstra seu compromisso com o Brasil ao dar aplicação prática ao discurso ambiental em linha com o fortalecimento da economia de baixo carbono. Então, bem recebida pela Única, que já havia adiantado, inclusive, que essa manutenção da desoneração dos combustíveis, caso acontecesse, né, a decisão veio ontem, mas caso a tributação não voltasse a acontecer, poderia custar ao setor do etanol 200 mil empregos. Então, é uma situação bastante séria e a Única trouxe a sua nota que está completa e você pode conferi-la na íntegra no Notícias Agrícolas. Então, cobrimos assim todas as pontas sobre essa questão dos combustíveis. Senhoras e senhores, caso vocês tenham perguntas e dúvidas, né, e opiniões, claro, sobre o que nós estamos tratando aqui, por favor, fiquem à vontade para mandar os seus comentários, para mandar os seus questionamentos aqui para nós, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, ao lado ali da nossa transmissão no site, no noticiasagricolas.com.br, a gente tem também o nosso botão ali, faça a sua pergunta, então pode mandar por ali também, se você se sentir mais à vontade, se for mais prático para você. O importante é você participar e mandar realmente os seus questionamentos, tá certo? E vamos juntos por aqui. Bom, deixa eu ver se tem alguém já me perguntando alguma coisa sobre essa situação dos combustíveis, se não podemos avançar, mas eu costumo sempre deixar as nossas perguntas para o final, para que a gente possa ter mais tempo para respondê-las, tá? Então, se vocês quiserem ir mandando, eu estou aqui monitorando tudo que está chegando, para que vocês sejam adequadamente respondidos, tá certo? Bom, saiu também, pessoal, uma outra informação importante sobre a questão política ainda, né? E é importante que a gente traga essa perspectiva da primeira avaliação do governo Lula, uma das primeiras avaliações do governo Lula, pelo Instituto Paraná Pesquisa. E o terceiro mandato de Lula foi considerado péssimo, ruim ou regular por mais de 50% dos paulistanos. Essa pesquisa, esse estudo, foi feito com, né, ali o eleitorado de São Paulo, e é o que aponta, portanto, o novo levantamento divulgado no final da tarde de ontem. E, de acordo com os dados, 44% dos entrevistados avaliam a atual administração de Lula como ótima ou boa, mas 51% apontando o governo como péssimo, ruim ou regular. 5% não souberam opinar. O levantamento estimulado também questionou os participantes sobre a aprovação do governo. Entre os paulistanos, 58,9% aprovam o início da administração de Lula e 33,3% desaprovam. Indecisos representaram 7,8%. A aprovação de Lula é maior entre o eleitorado feminino, 63,2%, pessoas de 16 a 24 anos, 72%, e no grupo de entrevistados com ensino fundamental completo, 64%. Todos esses números também estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, na íntegra, mas essa é uma das primeiras pesquisas aí dos primeiros meses de governo Lula. As pesquisas costumam sair e ser mais frequentes nos 100 dias, né? Sempre que nós temos ali os primeiros 100 dias do governo, costuma haver um balanço dos especialistas, dos estudiosos, dos institutos de pesquisa, e aí a gente vai trazendo também esses números para vocês que nos acompanham por aqui, tá certo? Bom, na sequência, vamos falar
sobre a gripe aviária. 9h15 pelo horário oficial de Brasília, você que nos acompanha por aqui. Questões ligadas à gripe aviária na Argentina. A Argentina autossuspendeu, né, as suas exportações de produtos avícolas depois de detectar a gripe aviária em aves de criação, segundo informa o próprio governo argentino. O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar do país confirmou o primeiro caso positivo de influenza aviária de alta patogenicidade, a HPAI-H5, em aves da província de Rio Negro, com o qual o país perde temporariamente o status de livre da doença e autossuspende, portanto, as exportações de produtos avícolas em conformidade com as normas internacionais. Vale ressaltar que a produção de aves para consumo no país continuará se desenvolvendo normalmente, uma vez que a doença não é transmitida pelo consumo da carne de frango e ovos. Da mesma forma, os frigoríficos que exportam poderão comercializar seus produtos no mercado interno. Então, estamos de olho. O caso positivo que foi detectado veio de um frango que seria para corte, localizado no município de Manque, na província de Rio Negro, ao sul da barreira zoofitossanitária patagônica, em uma área de baixa densidade avícola. Mas, pelas normas internacionais, ao ser detectado um caso como esse, numa região como essa, fica então a necessidade de se cumprir esse protocolo, como se colocou aqui, certo? Então, essa é a nova informação sobre a questão da gripe aviária na Argentina, que vem, inclusive, se intensificando. Ainda sobre a Argentina, na manhã de ontem, na edição de ontem do Bom Dia Agronegócio, eu falei sobre aquela manifestação que estava prevista pelos produtores rurais por lá para ontem mesmo, ali em alguns pontos de rodovia, também na província de Santa Fé e tudo mais, e de fato essa manifestação aconteceu. Se endureceu muito o tom do setor agropecuário em relação ao governo, que deu um prazo ao governo argentino até segunda-feira da semana que vem, dia 6 de março, para que o governo dê respostas conclusivas, eficientes e eficazes para atender aos pleitos do campo, que são inúmeros, entre eles essa intensificação da gripe aviária. Então, eles já vêm sofrendo com outros problemas, e aí ontem o que aconteceu foi uma explosão, uma combustão social total, porque há realmente um sentimento de desalento, de desassistência pelo produtor argentino, pelo governo, né? E mais uma vez, né, os nossos especialistas ouvidos aqui pelo Notícias Agrícolas, as questões, os estudiosos, os conhecedores do agronegócio argentino, em nada se surpreendem com essa falta de assistência do governo, né, mas sabem que a economia argentina continua a perder cada vez mais força, cada vez mais vigor e fica cada vez mais fragilizada na medida em que o agronegócio se fragiliza também cada vez mais. Vou lembrá-los que Cristina Kirchner já faliu o agronegócio argentino, não foi uma vez nem duas. Então, há uma preocupação muito séria com a questão argentina nesse momento, há uma preocupação muito séria com a situação do produtor rural e deu esse prazo, então, ao governo. Dia 6 de março, segunda-feira que vem, a gente quer números e decisões na mesa, medidas eficazes e eficientes para nos ajudar, porque nós estamos mergulhados numa crise. É seca, é perda, é retenções que vocês não revisam com as perdas no campo, e é tudo junto ao mesmo tempo, e a gente precisa de ajuda. Não vão ajudar? Nós vamos levar máquinas, tratores e pessoas para o Congresso, para a casa do governo, e aí sim vocês vão ver a porca torcer o rabo. E digo mais, hein? A mídia argentina colocou ipsis literis, ou seja, letra por letra, palavra por palavra, dos discursos ali dos líderes argentinos. Eu ali cortei os palavrões para trazer a notícia para o Notícias Agrícolas, mas assim, os ânimos completamente aquecidos, né? E uma gana de solução. Se não vier, aí a gente vai ver o produtor argentino tomar medidas mais drásticas. Foi o relato que eu recebi ali. Eu fui por toda a mídia argentina buscar essas informações, fui às federações que foram ali colocando todas as suas informações nas redes sociais. Então, fomos realmente ouvir essas pessoas para entender. Tem o áudio do presidente
da Federação Agrária Argentina, o senhor Carlos Achetoni, e ele tá bravo, o homem não tá para brincadeira. E ali os produtores rurais que trouxeram os seus relatos de abandono de área, de pensar em abandonar suas áreas, de completa inviabilidade financeira, é muito sério, é muito grave, né? E lembrando, por que tudo isso acontece? Porque existe uma coisa chamada taxação das exportações. 62% do que o campo argentino produz fica para o governo, que é quase um sócio majoritário do produtor rural, né? Mas sem colocar dinheiro, sem colocar nada. É só ali, ó, só vem a mim. Então, veja porque abre-se o precedente perigoso, segundo os setores de energia, né? Quando a gente taxa as nossas exportações de petróleo, mesmo que seja por 4 meses, mesmo que seja para compensar alguma situação ali mais à frente dessa reoneração não completa dos combustíveis, não total. Então, a responsabilidade fiscal, ela tem que vir, mas ela tem que olhar também o que ela está esganando, porque a gente não quer teto de gastos, lembro a vocês, mas vamos fazer como? Chegou março, hein, Fernando Haddad? Vai ter que dar o arcabouço fiscal ao mercado que está esperando e tá. Você prometeu, então vai ter que cumprir, né? É mais ou menos por aí. O Danilo Padovani está aqui trazendo uma lembrança. Taxar combustível vai aumentar o preço dos alimentos. Pois é, quando a gente viu isso tudo acontecer no anterior governo, muita preocupação havia em torno disso, né? Mas houve essa leitura errônea de estão desonerando os combustíveis, são medidas eleitoreiras. Agora que o novo governo está taxando os combustíveis, são importantes medidas sociais, ambientais, fiscais, né? Sim, a responsabilidade fiscal tem que vir em primeiro lugar. Mas lembrando que nessas medidas todas, a gente só falou em aumentar a arrecadação, em nada se falou ainda sobre a diminuição das despesas. Ainda não se trouxe nenhuma medida que aponte para o desinchaço da máquina pública, a diminuição da mão pesada do Estado, das despesas com gastos públicos. Ainda não veio. Isso é importante a gente lembrar, tá? Quero, né, já agradecer aqui as mensagens de bom dia que estamos recebendo. Muito obrigada pela gentileza. Vá mandando as suas perguntas, vá mandando seus comentários, que a gente está aqui garantindo que você receba as notícias e as informações que são mais importantes para que você possa tomar decisões e avançar com os seus negócios de onde quer que você esteja nos ouvindo, tá certo? Bom, senhoras e senhores, falando em tributação, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, pela pessoa do seu presidente, o deputado Pedro Lupion, está acompanhando e debatendo de perto a questão da reforma tributária e defende uma reforma tributária equilibrada, né, no Congresso. O presidente da frente esteve em encontro com o relator dessa reforma, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que a intenção da frente é apoiar a proposta desde que ela seja conduzida com equilíbrio, abre aspas para o presidente da FPA. A gente quer apoiar a reforma tributária e, para isso, não podemos ser prejudicados. Com isso, a gente parte da necessidade da compreensão das pessoas sobre o que significa o sistema produtivo brasileiro. A afirmação de que o agro é subtributado e é equivocada e é uma guerra de narrativa. Somos tributados em toda a cadeia de produção, seja na compra de sementes, de defensivo na hora do insumo, nos equipamentos, nos combustíveis, na legislação trabalhista. Então, a gente está observando essa atuação muito forte, não só de Pedro Lupion, mas dos demais parlamentares da FPA, incluindo a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, e o foco realmente, o impacto disso tem sido realmente bastante grande. Então, olharmos para isso é completamente determinante. Por quê? Porque a gente sabe que, tão logo a eleição foi concluída, nós vimos alguns governadores eleitos e reeleitos tentando emplacar ali alguns projetos de taxação ao agro, como foi o caso do estado do Goiás, por exemplo, onde passou ali pela Alego, Assembleia Legislativa, essa criação de um fundo, né, para a arrecadação de recursos para ali a manutenção das estradas e tudo mais, mas onerando a produção. Quando a gente onera a produção e o consumo, o consumidor final,
Este não está subtributado, mas está super tributado. É uma dupla tributação. Então, isso também precisa entrar na conta. E a FPA está em cima disso de perto. E tenho certeza que a presença e esse monitoramento se intensifica a partir dessa informação da taxação da exportação de petróleo cru pelo Brasil nos próximos 4 meses, tá certo? Bom, seguindo, vamos falar um pouquinho sobre a soja agora. Se você estava aqui no Bom Dia Agro, esperando esse momento chegar, este momento chegou. Eu sou Fernanda de Souza, este perfil a Fernanda, pedindo sobre o café. Vamos falar sobre o café também, tá, Fernanda? Só antes vamos falar um tiquinho da soja, porque ontem nós tivemos a informação pelo Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, sobre um washout que a China teria feito com soja da Argentina. Isso ajudou, inclusive, a acelerar as perdas da soja na Bolsa de Chicago, que ontem terminaram com mais de quase 30 pontos de baixa. O farelo também caiu agressivamente, mais de 3%, e a soja, inclusive, perdendo ali o patamar dos $15 por bushel nos contratos mais negociados. O que acontece? A Argentina, a China, perdão, melhor dizendo, trouxe esse movimento de washout, ou seja, vai ali fazendo uma operação para deixar de embarcar essa soja e comprar soja brasileira, que, claro, está mais barata agora com a chegada da nossa nova oferta, com a chegada da nova safra brasileira, e os importadores, então, estão substituindo os suprimentos argentinos, a soja argentina, por soja brasileira. As informações dão conta de cerca de 1 milhão de toneladas nessa operação. Há algumas outras fontes dizendo que são pelo menos 500 mil toneladas. De qualquer forma, quando a gente tem esse movimento e esses rumores chegam ao mercado, a gente vê a condição se juntar ali ao efeito psicológico do mercado e os preços despencaram, né? 1 milhão de toneladas, não é nada muito forte, não é nada muito agressivo, mas pode sinalizar ali para o mercado que a China pode vir a fazer isso mais vezes. E a China tem mostrado uma demanda um pouco mais curta, agora uma demanda mais contida, mais tímida, o que não quer dizer que o mercado vai ver a China deixando de comprar soja, né? Isso não vai acontecer. Mas agora a China, sabendo que vem uma grande safra do Brasil por aí, está mais contida nas suas compras. Bastante pertinente esse movimento da China. Veja só o que disse o meu amigo Vitor Martins, da Headpoint Global Markets, à agência internacional de notícias Bloomberg. Faz sentido para os compradores nesse movimento, já que os prêmios caíram no Brasil. Uma safra recorde está sendo colhida, oferecendo soja barata e permitindo que os compradores escoem cargas da Argentina para o Brasil. Então, esse movimento ainda pode ser visto mais vezes, pode voltar a pressionar as cotações, mas vai trazendo ali esses sinais ao mercado de que a soja brasileira é de fato a mais competitiva, é de fato a que tem mais força. Então, a gente vai olhando para isso e vai tendo esse entendimento aí do mercado. Mais do que isso, a soja e o farelo, eles vêm carregando posições compradas por parte dos fundos investidores muito altas, são recordes, né? E agora esse movimento do washout se juntou e veio, né, nesse sentimento de que o mercado poderia realizar um pouco de lucros, os investidores fazerem um pouquinho de dinheiro e então liquidaram parte das suas posições e tiveram aí essa condição. Isso ajudou a pressionar os preços ontem, né? E hoje o mercado já volta a subir. Volta a subir, mas de forma ainda mais contida e mais tímida. Então, a gente está falando de março, $14,97 por bushel. Maio, que é o contrato mais negociado agora, 10 pontos de alta para $14,89. Julho, 14,78, subindo 9 pontos mais 25. O agosto, $14,44. A alta agora é de 7 pontos mais 25. Então, temos esse cenário para o mercado da soja, temos essa pressão que veio ontem, logo o mercado dissipa esse tipo de coisa, essa notícia tem aquele peso inicial e as posições compradas recordes continuam tanto na soja quanto no farelo. No farelo, hoje a gente tem altas também um pouco mais contidas, 0,2% de ganho, $468,10 por tonelada curta. Lembrando que os contratos chegaram a testar ali $500 por tonelada, né? E no óleo, a gente já tem uma alta mais forte, 1,2%,
para 60 centos mais 71 por libra peso, tá? Então, este é o quadro do complexo soja para o Brasil. O que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer que de todos os analistas que a gente ouviu, mais o presidente da ProSoja Brasil, mais os presidentes de sindicatos, mais os produtores brasileiros de soja, a gente tem ali uma preocupação comum entre todos eles, que é a questão logística, né? Segundo todos eles, a questão logística no Brasil é o que também exerce pressão sobre os nossos preços, tanto que ontem, apesar das baixas ali de 30 pontos, 28, 29 pontos de baixa na soja em Chicago, os nossos prêmios aqui no Brasil reagiram 1, 2, 3 centavos no máximo. Não tiveram uma reação como poderiam ter. Por quê? Porque nós temos filas de caminhões nos portos para desembarcar soja, filas e filas de navios para embarcar soja nos portos, a gente tem excesso de chuvas nos portos, a gente tem uma capacidade logística quase que esgotada, porque a nossa capacidade de logística não aumentou em relação ao que aumentou a nossa produção. Então, enquanto tem ali um caminhão parado esperando na fila 36 horas, por exemplo, em alguns portos, a gente tem essa condição. Ontem eu tive a informação da Roseli Giastini, lá de Sinop, no Mato Grosso, me dizendo: ó, Carla, aqui a logística para o Arco Norte está completamente parada, do Mato Grosso para o Arco Norte, ali para a região de Miritituba, não se embarca, porque temos essa capacidade, né, esgotada da nossa logística. Então, os nossos prêmios, de fato, não vão reagir. A formação dos preços para a soja aqui no Brasil não vai reagir. E a pressão continua. Tanto que um cálculo da Agriinvest ontem importante também. Nós já vimos a soja no interior do Mato Grosso perder em um mês R$ 20 por saca. A nossa paridade média de exportação entre 170 e 171 reais. Isso faz a soja liquidar no interior do Mato Grosso 140, 141. Há um mês falávamos de R$ 160 por saca a soja mato-grossense. Médias, indicativos e referências, tá? Isso para o produtor mato-grossense. Para o produtor goiano vai ser uma outra situação. Ontem eu tive informação, por exemplo, de soja na região ali do pagamento abril para o Paraná, R$ 165, pela proximidade do porto, pela menor despesa logística. Então é hora de você fazer as suas contas, entender as suas janelas de negócios, as que se abrirão a partir de agora, né? Prometi uma matéria, né, com o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, também com os analistas de mercado, para que vocês entendam que momento é esse para a nossa soja. Mas é um momento de pressão. É um momento de pressão. O analista de mercado e diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, esteve ontem aqui no Bom Dia Agronegócio e disse: teremos uma pressão sobre os preços da soja por pelo menos 60 a 70 dias por todas essas dificuldades logísticas. Então, é fazer suas contas e buscar suas proteções financeiras. Tá certo assim? Esse é um recado importante para a soja neste momento. Bom, falamos de soja, agora sim vamos falar sobre o café. A gente está falando de baixas que até pouco eram de mais de 2% entre os contratos mais negociados. Vamos ver se a situação se mantém assim na Bolsa de Nova York. Vamos ver. É isso mesmo. E caindo forte, tá? Intensificando as perdas. As perdas agora variam de 2,4% a 2,6% entre os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. Março, $1,85 mais 80 por libra peso. O maio, $1,81 mais 65. Julho, $1,80 mais 15. Setembro, $1,78 mais 20 por libra peso. Virginia Alves já trouxe as suas projeções e a sua abertura de mercado. E segundo o que ela já pôde apurar, veja só, repleto de incertezas em relação à oferta, café arábica volta a recuar em Nova York. No Brasil, o setor segue monitorando as condições do tempo nas principais áreas de produção do país. As chuvas em janeiro e fevereiro foram bem-vindas para aliviar as perdas que foram sentidas e acumuladas ali por meses de seca, mas também levantaram preocupação em relação aos tratos culturais. Em muitas regiões já estavam atrasados esses tratos, né, a evolução deles, por conta dessa condição do excesso de chuvas, das chuvas frequentes, incessantes. Então, houve essa preocupação, né? E aí a gente vai vendo como o mercado está e deverá seguir completamente volátil quando o assunto
é o café. Então, a gente ainda tem essa situação. Os modelos meteorológicos mantêm a previsão de chuva nas principais regiões produtoras do Brasil nos próximos dias, e isso vai intensificando toda essa volatilidade, vai intensificando todo este quadro, tá? Então, estamos acompanhando, estamos de olho nisso tudo. Bom, falamos então sobre essa questão do café. Como é que fica para o Brasil, né? Para o Brasil, a gente tem que somar a movimentação do câmbio. O câmbio também tem estado bastante volátil. Ontem nós tivemos algumas altas e preços estáveis nas praças de comercialização avaliadas aqui pelo Notícias Agrícolas. Para o tipo 6 bebida dura, por exemplo, nós tivemos uma alta de 0,9% em Guaxupé, uma alta em Campos Gerais de 0,9% também, preços que variam ali de R$ 1.150 a R$ 1.187 por saca. Já patrocínio, por exemplo, estabilidade com R$ 1.160. Franca, R$ 1.180. Então, preços que vão ou buscando estabilidade ou ali tentando manter alguma alta acompanhando o dólar. Ontem, por exemplo, o dólar subiu. Hoje o dólar está caindo no Brasil, R$ 5,21, uma baixa de 0,3%. Claro, refletindo todo este quadro dessa reoneração dos combustíveis, né? Visto como uma medida de olho, claro, na responsabilidade fiscal, enfim. Então, essa baixa do dólar já era esperada para hoje, para esta quarta-feira, dia 1º de março, fora que cai o dólar index também no mercado internacional, aprofundando a sua baixa, 0,7% de perda para 104.123 pontos. Bom, falamos então sobre café, falamos sobre soja, o nosso assunto agora é o trigo. Nessa semana, e hoje ainda é quarta-feira, já me perguntaram bastante sobre toda essa movimentação do mercado de trigo, se era bom momento para negociar, se não era. Fomos ouvir Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, que trouxe um balanço bem completo, inclusive sugiro para vocês, vou deixar o caminho aqui, ó, para vocês no Instagram. Se você não segue ainda este Instagram, @jornalista Carla Mendes, já faça isso, certo? Que ali a gente vai colocando, né, todo... Ali eu concentro informações de soja, de grãos, mas é mais um bracinho das nossas redes sociais, tá? Então, ó, menu Vídeos Trigo, vai procurar pelo nome do Elcio Bento, tá? O link para essa entrevista está lá nos stories aqui deste perfil, tá? No @jornalista Carla Mendes, se for mais fácil para você. E vai procurar por esse título aqui, ó. Forte concorrência do trigo russo e possível safra maior nos Estados Unidos pesam sobre o mercado internacional. Preços no Brasil estão buscando certa estabilidade e podem dar melhores chances de negócios, principalmente com a volta da indústria gaúcha, dos moinhos locais, voltando a comprar nas próximas semanas, nos próximos meses, tá? Então a gente tem aí boas perspectivas, para o mercado nacional de trigo. E, segundo o Elcio, o que é o mais interessante da gente entender é que, de fato, nós não temos notícias no quadro fundamental que sejam fortes o suficiente para promover essa sequência de baixas nos preços do trigo no mercado internacional. A oferta ainda é restrita, então a gente está olhando para tudo isso com muita atenção, né? O Brasil tem tido oportunidades na exportação, mas como eu falei, para os próximos meses e semanas, bons negócios no quadro interno, né, podem chegar também. Então, ouça essa entrevista do Elcio, que é completamente importante para a gente fazer todos esses cálculos. O trigo está muito demandado no mercado internacional também, porque tem sido uma alternativa importante para compor a alimentação animal. E o consumo global de alimentação animal, também segundo Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, tem estado muito volátil. E os compradores têm buscado trigo, que não substitui totalmente o farelo de soja, né, mas é um composto também importante ali para a ração, porque ele tem um pouquinho de proteína, bem mais baixa que o farelo, nem se compara. Mas é ali uma alternativa mais barata, então ele consegue compensar um pouquinho. E ele tem, como está um pouco mais barato, os preços de trigo no mercado internacional estão em níveis pré-guerra, estão mais baixos do que quando começou a guerra, né? E aí, na guerra, foi uma loucura total. E um outro ponto de atenção: a nova safra da Rússia e da Ucrânia de trigo será a primeira a ser plantada e colhida com o país, por exemplo, no caso da Ucrânia, com o país invadido. Como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer?
O que vai acontecer? Então, uma série de incertezas. O Outlook do USDA, né, o Outlook Forum, mostrou que pode haver um aumento da safra de trigo na próxima temporada. Então, também mais um fatorzinho de pressão, mas que não era para causar todo esse estrago. Enfim, preços estão caindo e palavras de Elcio Bento. O mercado está em baixa, precisamos lidar com ela. Para o Brasil, atenção, então, a essas oportunidades que podem se abrir na sequência, tá certo? Senhoras e senhores, são 9 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos ver se eu deixei de responder aqui alguém. Vamos lá. Meu amigo Nivaldo Forastieri, sempre conosco. Muito obrigada, viu, Nivaldo, pelo seu prestígio e pela sua audiência. O Rafael Olavo, bom dia, Carla. Aqui no Paraná, tentaram aprovar uma tributação de 32% do valor do saco de soja, o que inviabilizaria a agricultura paranaense. Graças a Deus não passou. É verdade, o governador Ratinho Júnior foi ali, tentou, né, emplacar a Assembleia na hora, a Assembleia Legislativa Paranaense, disse aqui não, né, e não deixou passar. E, de fato, acho que Ratinho Júnior caiu em si e durante o Show Rural Copavel deu uma entrevista coletiva, foi lá, conversou com os produtores, o que é completamente importante, né, senhores? Conhecer a realidade de quem produz, né? Se você está em Brasília, se você está na Assembleia Legislativa do seu estado, se você está na Bovespa, se você está sob o ar-condicionado, como eu estou aqui neste estúdio, a gente sabe uma parte só do que acontece no campo. Vá buscar entender, né? A gente precisa intensificar esse discurso para fora do cercado e trazer as pessoas para fora, de fora do cercado para dentro dele. Entender que a tributação ela já acontece sobre a produção em outros elos até que o produto final ou a matéria-prima para outros produtos finais chega ao mercado. Então, assim, é difícil. E aí, Ratinho Júnior fez essa coletiva e falou: não, calma, pessoal, não é bem assim, não vamos taxar o agro e tudo mais, porque, obviamente, ele foi intensivamente questionado sobre isso durante a sua coletiva no Show Rural Copavel, lá em Cascavel, no Paraná. A Vanessa Fernandes nos mandando bom dia. O Adrian Martins Ferreira, de Havaiandava, São Paulo. Bom dia, Adrian. Bom dia para o Danilo Padovani, para o Ubner Marcelo, de Paragominas, no Pará. A coisa boa desse Bom Dia Agro é ver gente do Brasil inteiro aqui com a gente, né? O Nivaldo tá no Paraná, o Leandro Silva tá em Arame, no Maranhão. A Vanessa, acho que está em São Paulo, se eu não me engano, ou no Mato Grosso. Não vou me lembrar, Vanessa. Por favor, me lembre. O Danilo, acho que está em São Paulo também, se eu não me engano, Minas Gerais. O pessoal aqui no Instagram também, de todos os cantos do Brasil. Então, eu agradeço demais pela gentileza e principalmente pelo prestígio e pela confiança no nosso trabalho, tá, pessoal? Obrigada pelas perguntas, pelas dúvidas. É sempre bom dividir as minhas manhãs com vocês. E por hoje ficamos por aqui, porque, né, temos aí um monte de assuntos para tratar. Muitas outras notícias importantes já estão disponíveis para você no Notícias Agrícolas. E, deixe o seu navegador aberto, que em 15 minutos a gente vai falar sobre a questão da intensificação das invasões do MST e como você, produtor rural, pode estar preparado caso venha sofrer uma invasão na sua propriedade. E lembre-se que a propriedade privada é um direito constitucional, tá? A gente vai falar sobre isso com o Dr. Albenir. Vamos só trocar de estúdio e a gente já fala contigo de novo, mas te desejo uma excelente quarta-feira, um excelente mês de março que está começando agora, que você possa ter prosperidade, bons negócios e vamos juntos, porque aqui no Notícias Agrícolas, nosso objetivo é fazer com que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais, até amanhã, bom trabalho para você.